Boa noite, gente boa. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Estamos também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje nós vamos falar, como já anunciamos, sobre os perigos que rondam aí as redes sociais, a internet e também essas redes de diálogo, né, como o WhatsApp e tudo mais. Vamos debater esse tema aqui com o Hayley Rangel, que ele é o fundador do grupo Tron Informática, e também com o advogado Diego Bezerra, que é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Boa noite, Hayley, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no nosso Papo Dinâmico. Boa noite, Daniel, professor Daniel, boa noite, Diego, boa noite a todos que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês, para debater justamente um tema que todos nós estamos envolvidos no cotidiano, todos nós, desde a utilização de um simples WhatsApp, quanto navegar na internet e utilizar as redes sociais. Perfeito. Doutor Diego, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor, boa noite, muito obrigado, boa noite a todos. O direito digital vem atingindo aí a todos, né? E é muito importante esses esclarecimentos que a gente vai fazer aqui no dia de hoje. O Hayley Rangel, da Tron Informática, é da área de informática. Sim, eu sou da área de tecnologia, né? Já desde os primórdios da tecnologia aqui no nosso país, eu já estava ali naquela fase de curiosidade, depois eu investi tanto na formação profissional quanto na vida de empreendedor. O seu grupo empresarial investe principalmente em sistemas de tecnologia, de sistema de informação da área? Sim, nós temos... a principal empresa do Grupo Tron, ela desenvolve sistemas para a área contábil, fiscal e trabalhista, a área pessoal. Nós estamos presentes em 9 estados, né? Uma empresa genuinamente goiana, tenho muito orgulho de dizer isso. E, enfim, atualmente nós estamos com outra empresa em São Paulo, que completa agora no dia 4 de outubro, uma empresa que é a junção de 5 outras empresas do nosso país, dominando aí 40% do mercado. Você é prestador de serviço, então, para muitas empresas que processam todas as informações contábeis, fiscais e trabalhistas nos sistemas que vocês fornecem. Exatamente. E isso implica que tem que ter segurança também nesse sistema todo. Sim, se você for analisar bem, nós estamos trabalhando com informações confidenciais, né, questões tributárias, contábeis e até mesmo a vida pessoal. Por exemplo, o contra-cheque dos funcionários. Nós estamos falando de mais de 120 mil funcionários que nós temos acesso às informações. Quer dizer, nós temos que ter todo um cuidado com esses dados, né? Como disse mesmo o advogado Diego, a questão da proteção dos dados. Hoje tem a lei, né? A lei geral para isso, mas é algo que está em voga, todos estão muito preocupados com isso. As pessoas querem participar do mundo da tecnologia, mas querem que a exposição seja controlada por ela e não por outros. Como é que vocês fazem para dar segurança? Daqui a pouco a gente já vai conversar. Estamos fazendo a ponte aqui para chegar aí, viu, doutor Diego? Fica tranquilo. Como é que vocês fazem para garantir segurança a esses sistemas todos, esses dados todos, para que não haja fraude e nem vazamento de informação? Deixando de lado quesitos como a questão de confiabilidade, de segurança, de honestidade, que isso é inerente dos nossos profissionais, nós utilizamos vários recursos, assim como ambientes super protegidos, ambientes com criptografia, com profissionais da mais alta qualidade no mundo da tecnologia. Quer dizer, nós temos uma preocupação muito grande e nós temos essa responsabilidade, inclusive legal, de proteger os dados e evitar que as pessoas sejam expostas a qualquer momento. Doutor Diego, como é que está hoje a política da OAB no sentido de combater os crimes digitais? Existe muita ação, muitos advogados atuando nessa área? Tem havido muitos problemas para os advogados atuarem? Bom, está havendo um crescimento nas demandas, né? Temos poucos advogados ainda especializados nessa área. A OAB ela tem a Comissão de Direito Digital,
que discute aí legislações, as que estão entrando em vigor, faz palestras, né, seminários para auxiliar tanto os advogados que estão querendo entrar nessa área, quanto também auxiliar a comunidade para que ela tenha conhecimento dos riscos aí, como se prevenir. E nós temos muitas legislações que vêm sendo implantadas no nosso sistema brasileiro. Então, a OAB ela sempre está acompanhando essas inovações, né? Claro que ainda há muito que avançar, né? E é por isso que a comissão vem trabalhando nisso aí. Quais são os crimes mais comuns que nós temos hoje nas redes sociais e na internet? Olha, tem a questão de clonagem de cartões, né? Às vezes enviam mensagens lá no WhatsApp, A clonagem é um crime em si, é típico crime de clonagem, ou ele é uma fraude, é um crime de fraude? Ou é furto? O que ele é? Como é que tipifica um crime de clonagem? Então, a Lei Carolina Dickmann, ela veio e criou, tipificou de maneira mais especial esse tipo de crime, né? Então, quando a pessoa ela recebe uma mensagem, às vezes, no celular, né? E acaba clicando ali, pega aquelas informações e a pessoa acaba utilizando dessas informações, às vezes, para clonar cartão, né? Pegando senha de bancos, né? Então, existe a legislação específica que considera isso como crime, né? Ah, ok. O tipo, então, não é uma fraude, não é um furto do antigo Código Penal, não. É um crime novo que foi criado. Então, tem inovações nessa área de tecnologia e a lei ela também vai se especificando, né? Sim. Então, mesmo sem essa lei existir, o nosso entendimento é que já estaria qualificado como um furto, né? Mas criou-se essa lei especial para atingir mais especificamente esse tipo de crime. Tá, a Carolina Dickmann foi antes de 2012, que a lei é de 2012, se não me engano. O que aconteceu com ela é que ela teve fotos dela nua, sei lá, e que foram clonadas, né, e divulgadas na internet. Não chegaria a ser bem não sei se isso aí é furto ou difamação, injúria, não sei o que é isso. Que crime é esse? Então, uma exposição indevida, o que foi? A própria Lei Carolina Dickmann, ela especifica o tipo penal, né? Então, certo. No caso, seria ali a invasão e a divulgação. Invasão de privacidade e, no caso dela, houve a ameaça de que, a extorsão, né? Então, existiu o crime de extorsão no Código Penal, mas para se ficar mais específico, foi criada a Lei Carolina Dickmann. Então, ela enquadra dentro dessa lei. Ah, ok. Que tipo, ainda existem hackers ainda? Claro, existem. Eles estão atuando? Sim, os hackers atuam de todas as formas, né? Inclusive, é estranho que eu vou falar agora, mas tem empresas na área de tecnologia que têm hackers. Eles contratam hackers justamente para que eles possam colocar à prova os próprios sistemas de segurança. É uma espécie de advogado do diabo. Não, ele é do bem. Ele é um advogado do bem, porque ele tenta fazer tudo aquilo que uma pessoa como ele, um profissional, sei lá, uma pessoa como ele tem esse perfil, né, de hacker. Quando fala hacker, né, existe esse lado do bem e aquele que faz o uso indevido, né, dos dados que foram capturados, o hacker das informações. Nesse sentido, então, é um cara muito inteligente, muito esperto, que é capaz de ficar do lado oposto, digamos, do sistema, tentando invadir o sistema para ver as fragilidades. O hacker é um profissional que tem uma habilidade, né, na área de tecnologia para burlar sistema, para quebrar códigos. Ele se sente desafiado pelos sistemas de segurança e ele tenta quebrar. Mas existem, como eu disse para você, profissionais, né, que têm esse mesmo perfil de hacker, mas é para o bem. Justamente, por exemplo, os bancos. Os bancos têm os hackers. Para que eles possam coluna, não. De dia ele trabalha para a empresa, fazendo bem, e à noite ele trabalha para ele, fazendo mal. Isso aí vai muito da personalidade, do caráter da pessoa. Esse não, ele trabalha, ele utiliza todo o seu potencial como profissional para tentar burlar os sistemas que foram projetados pelos bancos, pelas empresas, justamente para verificar se o sistema de segurança está a toda prova. Qual o dispositivo hoje que é mais suscetível a vírus? O computador, o celular, tablet? Qual que é mais suscetível? Olha, o que é mais suscetível a vírus é aquilo que nós mais utilizamos.
né? Então, por Hoje, exemplo... então, é celular. Sim, então, exatamente. As pessoas, elas utilizavam, por exemplo, a dominância, né? O mercado é dominado pelo sistema operacional Windows. Então, quer dizer, o Windows é mais suscetível do que outros sistemas. Depois veio crescendo outros, por exemplo, o caso do Android, não é questão de mobilidade. Mas hoje, os nossos dispositivos móveis, seja os smartphones e os tablets, eles estão suscetíveis a qualquer tipo de ataque, qualquer invasão de privacidade, inclusive os vírus que são desenvolvidos justamente para que eles possam entrar e, estando lá dentro, abrir a porta para quem de fora está. A Comissão de Direitos, o Dr. Diego é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB. Como é que é o trabalho da comissão, Dr. Diego? Então, como eu falei, a OAB ela se reúne mensalmente, ela discute as legislações que estão avançando, discute alguns casos específicos para orientação dos advogados, né? Apesar de tudo, os advogados, cada um tem uma visão, todo mundo tem o seu ponto de vista. Então, para poder acrescer ali no trabalho dos advogados, e realizamos seminários, palestras, né? Para poder auxiliar tanto os advogados quanto a sociedade de uma maneira geral. Tá, então é sempre no sentido pedagógico, então, de formação do advogado nesta área. Também, né? Mas no caso, a OAB também, em alguns casos específicos, a comunidade ela pode levar e a OAB pode acompanhar, inclusive, processos, né? Mas não de maneira específica de um caso qualquer. Então, assim, a OAB ela não advoga para a pessoa, mas se porventura a pessoa procurou a polícia, procurou o judiciário não responde, né, não fica inerte, então a pessoa pode acionar a OAB através das comissões, né, e aí ela pode atuar para auxiliar a resolução do caso. Entendi. Doutor Diego, quais são os direitos que os internautas têm? Bom, nós temos inúmeros direitos, né? Mas assim, nós temos que diferenciar inicialmente que tem o direito, tem a esfera civil e tem a esfera penal, né? Então, se a pessoa se sente prejudicada, ela pode procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, se for algum crime ali, né? Que é reconhecido pela legislação, ou no direito civil ela pode buscar, inclusive, indenizações, né? Por danos morais, direito de resposta, né? Então, tem a questão do direito do consumidor também. Então, assim, nós temos várias legislações, né? E tem que avaliar cada caso para ver os direitos específicos. A relação de consumo vai o direito do consumidor. O direito do consumidor foi publicado antes dessa explosão aí do e-commerce e tudo mais, não é isso? Mas ele traz elementos que possam ser usados no caso da pessoa ser prejudicada numa compra. Por exemplo, ele compra na internet alguma coisa e o fornecedor entrega outra. Ele usa o Código Consumidor nesse caso? Nesse caso, utiliza sim, né? Nós temos um direito garantido, que é o direito de arrependimento, que tem no Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa tem 7 dias corridos, né? Então não pode, se vence no domingo, tem que ter essa resposta e fazer essa comunicação à empresa na sexta-feira, no sábado, enfim. Então, se o produto não é aquilo que foi prometido, ele tem direito sim à devolução, né? 7 dias depois que ele recebe o produto? A contar do recebimento do produto. 7 dias corridos. Dias corridos. Ok, isso se ele tem uma relação então de consumidor. Se ele é apenas um usuário das redes sociais, onde ele divulga suas informações pessoais lá, fotografias, né? Na quinta-feira o pessoal publica fotos das viagens que fizeram no passado, como hoje a nossa produtora publicou ela lá na praia de Natal, num bug lá na praia. Então, se ele está publicando lá seus dados pessoais, mas num perfil que ele mantém lá uma certa reserva. E, de repente, outras pessoas não autorizadas entram nesse perfil e pegam essas informações. Ele é uma invasão de privacidade nesse caso, né? Sim, a invasão de privacidade. As pessoas elas têm que ter consciência também que tem os termos, né, e condições quando você cria ali o perfil. Então, é importante, muitas vezes, as pessoas clicam ali e aceitam os termos, né? Então, também as pessoas têm direitos, mas têm deveres também. Então, quando você assina aquilo ali,
de certa forma está dando autorização para a empresa também fazer algumas coisas com esses dados pessoais, né? Até por isso que criou-se... Nesse caso específico, às vezes a pessoa entra lá e permite, porque o perfil, ele dá lá umas ferramentas para você autorizar certas pessoas a ter acesso ao perfil. Não é todo mundo, a não ser que você coloque perfil público. Sim. Aí qualquer um pode ter acesso. Mas se você coloca só amigos, só seguidores, então você restringiu. Sim. E se de repente outras pessoas têm acesso? Quer dizer, não só as outras pessoas que não tinham autorização para ter acesso cometeu alguma coisa aí que não está correta, mas a empresa também falhou, não? A rede social. Sim, ela, nesse caso, ela falha, né, e tem a responsabilização, né? Se houver algum tipo de prejuízo para essa pessoa, e é claro que ela precisa também confirmar que esses fatos aconteceram, né? Então tem que levar conhecimento do Poder Judiciário, como eu falei, tanto na esfera civil quanto na esfera penal, né? No caso, como o senhor comentou, tem uma violação aí, então pode ser responsabilizado criminalmente, como também a própria empresa, porque ela tem que zelar pela segurança do usuário. Então, pode ser responsabilizado também na área civil através dessas indenizações. Mas assim, é interessante, assim como o doutor Diego falou, foi uma coisa interessante. Ele falou, nós temos direitos e deveres. Perfeito. É muito cuidado, porque senão, às vezes, o internauta, o ouvinte, né, o telespectador, ele vai imaginar o seguinte: eu estou totalmente protegido até mesmo dos atos que eu cometo de forma indevida. Quer dizer, se você tem uma plataforma, por exemplo, você tem uma rede social onde você publica, você também tem que ter um certo discernimento, cuidado e zelo com a sua imagem e com aquilo que você publica. Uma vez que você publicou, você pode até retirar, apagar isso depois, mas uma vez que isso caiu na rede, né, e mesmo você tendo autorizado apenas parentes ou amigos, coisas nesse sentido, nós temos que lembrar que tem um amigo do amigo, quer dizer, o seu amigo às vezes pega alguma coisa sua e por um acaso compartilha com alguém. Não, eu só vou mandar isso para você, você não mostra para ninguém. Mas esse manda para o outro, que manda para o outro, e é assim que acontece. É a mesma coisa de segredo. Vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém. Você não conta para ninguém. Aí eu chego pro Diego e falo, Diego, o professor Daniel me falou um negócio, eu vou falar para você. O segredo, entendeu? Né? Então é isso, a gente tem, mas como o doutor Diego falou, nós temos os direitos, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Fazer da forma como a plataforma também oferece. Como ele mesmo disse, existem os termos que você aceita ou não. Agora eu pergunto, alguém lê esses termos? Tá, mas assim, o WhatsApp mesmo informa pra gente que a minha comunicação com qualquer outra pessoa, ela é criptografada e é sigilosa, ela é segura, né? Mas aí se eu mando a informação para alguém e outra pessoa intercepta essa informação, então houve uma quebra aí de garantia da empresa. Neste né? caso, houve uma falha da plataforma. Da plataforma. Mas se esse alguém que você está conversando, se ele compartilhar essa sua conversa, aí foge do controle da empresa. Sim. Não tenho dúvida. É isso aí. Por aí mesmo. Então, já falamos dos direitos. Hayley, o que é spam? O spam, muita gente fala spam. O que é spam? A spam, digamos, podemos traduzir isso como um lixo, né? É aquilo que você não deseja, é uma mensagem que você não gosta, você não quer. A princípio você pode receber a primeira e depois começar a receber várias. Mas não é um vírus, o spam não é um vírus. Pode vir acompanhado de alguma aplicação que torne-se, às vezes, pode ser um vírus ou algo que venha, digamos, sequestrar o seu equipamento, né? Sequestrar virtualmente, dar acesso para os crimes virtuais. Ok. Mas assim, para o telespectador entender, é provável que todos os usuários aí já sabem o que é spam, não sei que seja muito novo em informática. Mas de repente a pessoa está num site, aí aparece um banner lá anunciando, isso é um spam? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, né? Esse é um pop-up, mas ele vem ali, tem um phishing, né? Um outro termo na tecnologia que utiliza, justamente para capturar os dados. O spam, que é conhecido, é aquele e-mail indesejado que você recebe na sua caixa de entrada. Okay. E você pode classificar ele. Assim que você recebe, existem mecanismos para que você possa
classificá-lo como spam, que das próximas vezes ele nem entra na sua caixa de entrada. Ele já vai direto para uma caixa específica, evitar aborrecimento e para que você não cometa nenhum ato assim, de descuido, de clicar em algum lugar que não deveria e ter o seu equipamento, o seu smartphone, seu tablet, seu computador sequestrado virtualmente. Tem jeito de configurar o próprio software de e-mail para não receber? Sim, os sistemas de e-mail hoje, eles são muito avançados, são inteligentes. Então, eles têm uma classificação, existem mais ou menos alguns padrões de e-mails que são enviados e são recebidos por essas caixas postais que têm uma determinada inteligência e que você também vai educando. A partir do momento que determinado tipo de e-mail você vai classificando como spam, os próximos, mesmo que não sejam esses, eles também vão sendo classificados como spam, aguardando uma autorização sua para validar se ele é uma mensagem correta, válida ou um spam. Fazer só uma complementação nesse caso aí. O spam, assim, nós temos também o fato de que muitas pessoas estão recebendo ligações de empresas como publicidade, como propaganda, né? E tem algumas empresas que abusam no direito de ligar. Então, liga 10 vezes, liga no final de semana, liga fora do horário comercial. Então, entrando naquela parte dos direitos do consumidor, ela pode procurar o judiciário, né, para proibir, para pedir que a empresa pare de fazer essas ligações. E então, assim, é mais uma forma de spam aí que seria essa propaganda, né? Quais são, assim, quais as características, Hayley, de um site seguro? Como é que a gente sabe que um site é seguro? Exatamente, o site seguro, inclusive, é aquele negócio, né? Existem os navegadores. Então, ele tem um cadeado, ali esse cadeado é um dos símbolos, né, que nós sempre procuramos divulgar às pessoas, justamente que quando você está neste ambiente seguro, é um cadeado fechado. Quer dizer, se você está num navegador atualizado, por isso que é importante você ter os seus sistemas atualizados. Se você tem um bom sistema de proteção, de antivírus, se você tem um zelo pelos recursos tecnológicos que você tem, dificilmente você vai cair. É claro que, às vezes, o excesso de confiança faz com que a gente pule algumas etapas. Por exemplo, é o caso daquele cadeadinho. Você perceber aquele cadeado, ele demonstra que ele é um site seguro. Você pode fazer uma operação bancária, uma operação de compra e venda, que você estará num ambiente seguro e protegido. Ok, mas assim, uma casa, hoje em dia nas casas geralmente tem a linha telefônica, tem a banda larga e tem o Wi-Fi. Sim. E aí um monte de coisa se conecta nesta rede doméstica. O computador, o tablet, se conecta tanto por cabo, né, quanto pelo Wi-Fi e telefones. E as pessoas fazem operações diversas ali usando esses diversos dispositivos. Se uma dessas máquinas estiver contaminada, o vírus não poderia contaminar os outros também? O que acontece nesse caso é diferente da questão do site. Então, o site, eu acho que as pessoas perceberam o site estando protegido, tem aquele cadeado. Agora, a questão de você ter vários dispositivos e eles conversarem entre si, integrados através de uma rede física ou virtual, no caso um Wi-Fi, no outro caso através de cabos, é claro, como eu disse, se você tem um sistema sempre atualizado, sistema operacional atualizado, porque as empresas que desenvolvem os sistemas operacionais, elas estão atentas a todos os momentos. Isso é igual um vírus no corpo humano. A vacina ela é desenvolvida depois que surge o vírus. Então, todo tipo de problema que surge, que vai atrapalhar a vida do internauta, que vai deixar ele vulnerável, as empresas estão desenvolvendo algo para proteger. E aí, se você tem um sistema atualizado, se você tem um bom sistema antivírus, dificilmente você vai cair nessa situação. É lógico, repetindo, as pessoas têm que ficar muito atentas. Você tem que desconfiar de certas coisas, né? Então, por exemplo, se você recebe um e-mail pedindo para você clicar em algo que você está devendo, olha, você está devendo, eu vou limpar o seu nome, ou, por exemplo, que tem acontecido muito agora, nós estamos aí com a situação do governo federal sobre o saque do FGTS. Muitas pessoas podem começar a receber e-mails e mensagens falando assim, forneça seus dados que vai facilitar, inclusive o seu FGTS já vai direto para a sua conta. Informe os seus dados aqui e que o seu dinheiro vai ser acreditado ali na sua conta. Muito cuidado com isso. As pessoas têm que ficar muito atentas a qualquer tipo de situação. Isso vai muito do momento. O momento hoje, neste caso específico,
tem muita coisa relacionada ao FGTS, a liberação do FGTS. Doutor Diego, quais os crimes assim que a gente pode considerar que são mais comuns no mundo aí do cybercrime? Fraude mesmo? É roubo de dados de cartão de crédito? Ou é difamação? Porque também há uma avalanche muito grande de fake news e gente deturpando ou difamando, digamos assim, a honra das pessoas. Qual que é mais comum hoje? Olha, é difícil dizer um crime mais comum, né? Assim, às vezes por onde a pessoa, pelo tipo de relacionamento que ela tem ali, né? Então, se ela é uma criança, às vezes está tendo exploração ali, ou divulga, ou cyber... Ainda tem muita exploração sexual na internet? Gente que procura difundir imagens sensuais de crianças, isso ainda é muito comum? Porque recentemente teve uma operação das polícias, né, sobre isso aí. Combateu ou isso ainda é resistente ainda na rede? Olha, tem bastante, viu? Então, assim, a polícia e o judiciário também vem trabalhando para poder erradicar isso aí, mas todo dia acontece, né, esses crimes, né? Inclusive, também tem o cyberbullying também, né, que as pessoas estão utilizando a internet. O bullying então, é crime, é? O bullying, ele é considerado um tipo também de crime, né? Então, a pessoa, quando ela sofre esse tipo de difamação, né, ela pode procurar ali, no caso, delegacia, registrar, tentar identificar quem crime, é. O bullying seria um crime o quê? De difamação? De injúria? Sim. Então, já é um crime antigo, só que é feito de outra forma agora pelas redes sociais. É interessante a gente perceber o seguinte, que essa questão de crime, se no ambiente real e no virtual não, é apenas a mudança de ambiente, não é, doutor Diego? Exatamente. Quer dizer, o crime não é porque você está num ambiente virtual que ele deixou de existir, que você pode fazer o que quiser, você pode expor as pessoas. E nós temos que lembrar também, infelizmente, tem as próprias crianças utilizando, né? A criança hoje utiliza muito a parte da tecnologia, as redes sociais. Então, desde criancinha, já estão começando a difamar, fazer aquelas brincadeiras que antigamente era restrita a um grupo de 5, 3 pessoas. Quando isso cai na rede, isso toma uma proporção, às vezes, sem controle, né? Então, é um cuidado que os pais têm que ter. Existem recursos no smartphone, nos tablets, nos computadores, são controles parentais, justamente para que os pais possam configurar os dispositivos para que os filhos tenham acesso apenas a determinados recursos da tecnologia. Então, os pais também devem ficar atentos. Eles não podem simplesmente pegar um equipamento e deixar na mão da criança, imaginando que, opa, estou livre dessa pestinha nesse momento, ela está distraída aqui com o YouTube e tudo mais. Poxa, o YouTube é um mundo de informações, boas e ruins. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas cabe aos pais educar desde cedo e controlar e orientar as crianças. Pois mas aí volta aqui a pergunta que eu fiz para o senhor. Claro. Tem vários dispositivos, de repente um pega um vírus. E há comunicação ali dentro da casa usando o Wi-Fi e tal. O fato de estar na mesma rede local aqui, um dispositivo contaminado, os outros não estão. Aquele vírus que está nesse dispositivo aqui, ele tem condições de propagar para os outros? Sim, tem usando condições. A rede, tem condições. Independentemente de comunicação entre eles? Sim, tem condições. A comunicação, ela existe. Não é somente porque ela é uma comunicação física, né, através de cabo que ela existe. O Wi-Fi também é uma forma de comunicação. Sim. É uma ponte que existe entre dois dispositivos. Mas, como eu disse, se você tem 5 dispositivos, um está contaminado e os outros estão com antivírus, estão com sistemas atualizados, o risco é muito menor. Okay. Né? Então, e pode ser uma barreira para eles. E recuperar isso aqui. Agora, existe o risco da própria antivírus ser clonada? De repente você está atualizando, ao invés de atualizar no site do fornecedor, atualiza no site de, sei lá, algum hacker vai e cria uma máscara daquele site original que produz o software e começa a atualizar o antivírus com o vírus. Olha, toda fechadura tem uma chave para destrancar. E essa chave pode ter cópias, ou podem ser fabricadas cópias para essas chaves. Mas é muito raro acontecer isso. Porque, por exemplo, os próprios navegadores, quando eles vão atualizar, eles próprios buscam na origem, na fonte. Naquele momento, ele não tem como ser burlado. E da mesma forma, os sistemas antivírus, eles buscam na fonte deles. Mas o que pode acontecer
é nesse meio tempo antes da atualização alguma ação ter acontecido. Por isso, mais uma vez, você ter o sistema operacional sempre atualizado, seja de smartphone, seja dos computadores e um bom antivírus. Tá, e qual assim, o segredo para baixar um aplicativo de forma segura? Sim. Inclusive antivírus? Bom, primeiramente, hoje a maioria das pessoas elas estão utilizando muito mais os dispositivos móveis, sejam smartphones e tablets, e esses dois dispositivos têm as suas lojas, onde você, quer dizer, a fonte boa onde você vai buscar os recursos bons. No caso da Apple, né, tem a Apple Store, e no caso do Android, são os aplicativos de Samsung, sim, por exemplo, tem o Google Play. Quer dizer, quando você vai em busca desta fonte, quer dizer, nesse local você está seguro. Ok, então a atualização também é assim, porque de vez em quando aparece uma mensagem assim, o programa tal quer fazer alteração no seu computador, você autoriza, aí diz lá qual é a fonte, informa lá Microsoft, sim, né? Nesse caso é seguro isso, sim, se não é Microsoft não vai informar que é Microsoft. Então, nós temos os passos a serem seguidos. Se aquele aplicativo ele está sendo atualizado é porque você buscou ele na fonte correta, que foi lá na Apple Store ou no Google certo. Play. Então, se você buscou esse recurso nessas fontes, as atualizações, consequentemente, estarão seguras. Ok. Tá, você já falou do iOS, do Android, navegar de forma segura. Sim, nos aplicativos. Hoje em dia se usa muito o aplicativo de celular para fazer operações bancárias. Sei lá, hoje se faz de tudo. Praticamente você tem uma agência bancária no celular. Como usar esses aplicativos de forma segura? Eles são em si seguros? Sim, são seguros. Como eu disse anteriormente, a questão dos bancos, eles desenvolvem os aplicativos e eles têm os hackers para que possam testar todos os sistemas de segurança. Esses aplicativos, eles são adquiridos, você busca, você baixa, você tem esses aplicativos que você buscou numa fonte segura, na Apple Store ou no Google Play. E as atualizações também são seguras. O que acontece nesse caso é que você começa a receber mensagens ou de WhatsApp, ou e-mail, ou de SMS que parecem ser vindas do aplicativo. E aí é nessa hora que você tem que ficar atento. E quando você clica, e aí você informa a sua agência bancária, a sua conta e senha, imaginando que aquilo foi um pedido que o banco fez. O banco não faz isso. Os bancos eles fazem tudo dentro dos aplicativos. Eles pedem para que você não informe nada fora dos aplicativos, para que você se sinta seguro. E um detalhe, quando você está utilizando os recursos que o banco forneceu, existe a responsabilidade por parte dos bancos também. Então, os bancos estão te fornecendo uma plataforma, uma ponte segura, está aliviando o trânsito, o fluxo nas agências bancárias, presencialmente falando, fazendo com que você faça isso em qualquer ambiente, seja aqui no estúdio, seja em casa, no trabalho, na rua, né, numa praia, você pode utilizar seguro. Muito cuidado com aquilo que você recebe fora dos aplicativos, SMS, WhatsApp, e-mail. No caso do seu cartão de crédito ser clonado, isto é, ele faz uma compra na rede social, ou no aplicativo, ou na internet, e de repente começa a vir outros lançamentos que ele não autorizou no cartão. Ele tem algum direito, algum jeito de reclamar disso junto à operadora e cancelar esse lançamento? Bom, tem sim, tem direito, né? Nesse tipo de caso é interessante o consumidor registrar lá no banco para receber, por exemplo, SMS a cada compra que foi efetivada, para assim que descobrir, né, que estão sendo geradas ali compras, informar a instituição bancária, né? Aí informando a pessoa tem que contestar, né, essas compras. É claro que o banco vai fazer uma análise se realmente não foi a pessoa que comprou, e alguns casos são devolvidos ali pela própria instituição. Agora, caso aconteça e o banco cobre essas compras indevidas, ela tem que acionar o Poder Judiciário. Então, o recomendado é registrar um boletim de ocorrência, né, para que informe que, como foi um crime, tem que ser informado para a polícia, né? E com esse boletim de ocorrência, a pessoa pode entrar com a ação naquela outra esfera que eu falei, que é a esfera civil, para que seja reparado o dano ali. Então, pode pedir a suspensão dessas cobranças, por exemplo, em algumas vezes são feitas de forma parcelada, né? E
que é feito de forma à vista também pode ser suspensa. Se por acaso a pessoa chegar a pagar e não vê ali que foi cobrado, ela pode até, em eventuais casos, claro que analisado, né, até pedir a cobrança em dobro do valor indevido cobrado. Entendi. O e-commerce, além da questão da segurança no pagamento, existe também o problema da pessoa entrar na internet e ver o produto. Olhar lá e de repente achar que esse produto é o que eu quero. Até porque na imagem parece que as coisas ficam muito melhores do que na realidade. E aí a pessoa escolhe o produto e pede. Então pode receber uma coisa diferente daquilo que ele imaginava, que tinha comprado. Isso é um problema. Mas aí o consumidor, no caso, ele pode exercer o direito, como de o doutor devolução. Diego disse. Ele tem Sim, 7 dias corridos. Ele Ele recebeu o risco hoje. de ter que devolver, de passar por esse infortúnio de ter que devolver e ter o cancelamento do pagamento. Quais os cuidados que ele tem que ter para escolher de forma adequada, para não se enganar na escolha? Olha, a sugestão que eu dou, né, é que as pessoas elas consumam, né, elas possam comprar, adquirir seus bens através de sites confiáveis e aqueles mais conhecidos. Quando eu falo assim, às vezes fica parecendo assim, poxa, quer dizer que um novo que entra agora não tem oportunidade. É porque nós estamos num mar de tantas fraudes, tantos problemas, que você tem que ficar esperto, tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo. Mas o ideal, então, seria não comprar um produto que ele não conhece fisicamente. Só comprar pela internet que ele já conhece fisicamente. Eu compro muito pela internet coisas que às vezes eu não conhecia. Olha, você tem plataformas, redes sociais que a todo momento, a todo instante, oferecendo algo que você, poxa, quantas vezes a gente deparou com algum produto e fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, que bacana. Isso vai ser bom para a minha atividade física ou para a minha atividade profissional, para uma viagem que eu vou fazer. Esse adaptador aqui é muito bom. Às vezes você não conhece, mas você viu, achou atraente, porque tem um vídeo bacana falando sobre ele. O que eu faço pessoalmente? Eu vejo aquilo, né, que eu achei interessante, eu vou na internet, eu pesquiso outros, né, similares e avanço nas minhas compras depois que eu tenho uma certa segurança. Fazer uma boa análise ali, né? Outra coisa também é o risco da pessoa, da empresa que vendeu, não entregar ou entregar de forma inadequada o produto. Nesse caso, é ter que devolver, não tem outra solução, né, doutor Diego? Se entregou de forma inadequada, é diferente daquilo, tem um direito de arrependimento, como nós conversamos, né? E caso não receba, às vezes acontece muito de algumas empresas informarem, a gente tem um produto disponível. Eu falo, prazo de entrega, então tem lá 7 dias, 10 dias, às vezes se torna 3 meses, 4 meses, isso é comum também acontecer. Às vezes essas empresas adquirem o produto posteriormente, né? E às vezes não tem ali a pronta entrega também na fábrica ou no fornecedor. Então, caso isso aconteça, antes mesmo do recebimento, pode o consumidor já informar, pedir o cancelamento, né? Uhum. Nos sites de viagens, de passagens aéreas, de hotéis, geralmente tem lá um cadastro que você faz, cadastra uma senha e tal. Qual o segredo para fazer um bom cadastro, ter uma boa senha? Eu acho que o Dr. Haley aqui, o Sr. Haley Rangel, poderia explicar como que seria uma senha forte para evitar que as pessoas possam fraudar. As pessoas elas utilizam senhas muito fáceis, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, né? Às vezes as iniciais do nome, a data de nascimento, parte da identidade, parte do CPF. Quer dizer, são senhas que são de fácil dedução, né? Por qualquer parte, por qualquer criminoso, né? Qualquer pessoa que queira burlar. Então, o recomendável é que você tenha uma senha onde que contenham caracteres, sejam letras maiúsculas e minúsculas, a conjunção de maiúsculo com minúsculo, números e até mesmo em determinadas situações que aceitam, alguns caracteres, seja uma barra, seja uma cerquilha, seja um arroba. Então, quer dizer, quanto mais extensa for a sua senha, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres, mais seguro vai ser a sua senha. Vai ser mais difícil. Mas existem sistemas que entram no computador da gente e decifram essas senhas todas, né? Não é que um sistema vai entrar e vai achar. Primeiramente, se você guardou a senha em algum lugar, em um bloquinho de notas no computador, claro que aí vai ficar vulnerável, né? Se você escreveu a senha do meu banco é essa, quer dizer, fica muito óbvio. Mas o que existe são aplicativos, como eu disse, aquele que você clica quando recebe um SMS, que ele fica meio que na tocaia, aguardando você fazer alguma ação em um site similar àquilo que ele foi programado, para que ele possa capturar os seus dados. Isso existe também. Ok. Muito atento a isso. Ok.
Doutor Diego, quando alguém é vítima, se viu vítima no golpe da internet, o que ele tem que fazer? Procurar imediatamente um advogado? Olha, sim, o ideal seja procurar um advogado especializado na área, né? Mas o primeiro passo seria procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência. Eventualmente, se não quiser fazer com advogado, pode, dependendo do valor, entrar até no juizado especial para receber aquela indenização, aquele prejuízo, né? Então, basicamente, seriam essas informações se a pessoa iniciais. teve uma invasão da sua privacidade, a pessoa chegou lá, entrou no aplicativo aqui no celular dele, copiou as fotos dele e levou, sei lá, pegou essas fotos e começou a usar aí ou distribuir essas fotos nas redes sociais, fotos inclusive íntimas. O que ele faz num caso desse? Então, as duas partes, né? Tem a parte penal e a parte civil. A parte penal, ele pode registrar um boletim de ocorrência. As operadoras de internet têm que registrar os IPs dos computadores. Lembrando, né, doutor Diego, que já existem delegacias ambientes justamente para esse tipo de crime, né? Sim, aqui em Goiás inaugurou uns 2 anos atrás a delegacia de crimes cibernéticos, né? Então, ela é uma delegacia especializada, então tem mais prática com essas informações. Ao levar conhecimento na delegacia, o delegado ele expede ofícios para as operadoras para se identificar quem que é a pessoa, que local que é, né? E com essas informações pode chegar ao responsável. Aí ele responde na parte penal, né, crime, sim, pode ser condenado a pagar a cesta básica, prestação de serviço comunitário, prisão, rescisão de direitos, e na parte civil, indenizações, né, recuperação dos prejuízos aí que entender devido. As redes sociais, a plataforma que viabilizou isso também pode ser responsabilizada? Olha, é claro que tem que analisar o fato específico, né? Mas se houve alguma culpa ali, se for possível comprovar essa culpa dessa plataforma, pode sim ser responsabilizado. É importante lembrar, como eu disse, né, na questão tem a parte real e a virtual. E o rastro fica, né? Quer dizer, as suas pegadas estão ali, as suas digitais estão ali. Tanto é que, por exemplo, o WhatsApp mudou recentemente, há alguns meses. Quando você recebe uma mensagem, você encaminha, o próximo que recebe foi encaminhada. Então, são as digitais que estão ficando, quer dizer, são os rastros que estão ficando, assim como o doutor Diego citou agora, vai apurar, vai ter uma investigação para verificar o que é que está acontecendo, de onde surgiu isso. Então, tem os rastros, né, Diego? Sim, com certeza. Tá, mas agora, nós estamos falando muito de pessoas físicas que cometem ilícito nas redes sociais e as plataformas que fornecem os acessos e tal. Mas existem também bancos de dados, por exemplo, a gente entra numa empresa qualquer aí para comprar uma passagem, a gente vai lá e faz um cadastro, né? Se essas informações desse cadastro vazam, a gente também tem direito de ação? Bom, o Código de Defesa do Consumidor garante ali que as informações, elas não podem ser divulgadas, né? E agora tem a nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que garante ali mais direitos, né, para que não haja essa exposição dos dados pessoais. Entendi. Perfeito, gente, olha, infelizmente nosso tempo acabou, quero agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui. Boa noite, doutor Diego, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço a todos aí, agradeço ao participante também e espero ter novas oportunidades para esclarecer o público aí. Senhor Reile Rangel, presidente da Tron Informática, obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Daniel, obrigado, doutor Diego. Obrigado a você que teve a paciência de assistir e com certeza vai aprender muito aqui, principalmente comandado aqui pelo professor Daniel. Que isso, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.